Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, crianças, vamos iniciar agora a correção coletiva do livro didático Ler e Escrever das páginas que vocês fizeram na semana passada. Vamos lá, então? Bom, crianças, então eu enviei para vocês uma notícia, né? Que fala sobre o Pantanal. O título dessa notícia é Por que o Pantanal vive maior tragédia ambiental em décadas? Bom, então vocês tinham que ler essa matéria, né? E compreendê-la. Após ler, você devia escrever uma carta de leitor para o jornal BBC News, né, que publicou essa notícia. Bom, vamos lá então para a página 169. Bom, crianças, então aqui na página 169, na atividade 5A, fala assim: escrevendo individualmente uma carta de leitor. 1. Na atividade 5A, você poderá produzir uma carta de leitor individualmente. Registre em uma folha sua produção e entregue ao seu professor. Bom, crianças, então eu fiz uma carta de leitor, tá bom? Para a gente poder refletir sobre ela juntos. Bom, então olha só. Bom, crianças, então aqui, inicialmente, eu coloquei uma saudação inicial, né? Olá, BBC News, que é o nome do jornal que publicou aquela notícia, né? Depois eu vim com um assunto aqui. Vamos ler juntos. Li a matéria publicada no dia 5 de agosto de 2020. Porque o Pantanal vive a maior tragédia ambiental em décadas. Achei interessante os dados que apresentaram, porém, confesso que me entristeceu muito saber que a situação do Pantanal preocupa os ambientalistas devido à chuva escassa, o desmatamento, o crescimento dos incêndios e a diminuição da fiscalização por parte do poder público. Agradeço pela matéria. Acho importante que sempre tragam temas ambientais, pois eles auxiliam na conscientização das pessoas. Um abraço. Tamires Machado Alves, Jacareí, Estado de São Paulo. Bom, crianças, observem que nessa carta de leitor nós temos aqui uma saudação inicial, nós temos o conteúdo dessa carta, né? E nele eu faço referência à matéria que eu li. Escrevi esse texto em primeira pessoa do singular, né? Que é eu. Falei a minha opinião de leitora sobre a matéria, educadamente, respeitosamente. Terminei essa carta de uma forma adequada, agradecendo pela matéria, né? E falando sobre a importância deles estarem trazendo esses temas ambientais para auxiliar na conscientização das pessoas. Me despedi com um abraço, coloquei meu nome completo, a cidade e o estado onde eu moro, certo? Então, observem se nas cartas que vocês escreveram há esses itens também, tá bom? Aí na página 170 tem uns critérios para vocês analisarem a carta que vocês escreveram. Então fala assim:
Bom, vamos analisar agora a minha carta, tá bom? A carta que eu escrevi, para ver se tem todos os critérios ou se falta algum. Vamos lá. Olha só. A carta do leitor está cumprindo seu principal objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida ou sobre fatos, acontecimentos ou assuntos veiculados nela? Sim, né? Está sim. A carta possui referência à matéria que está sendo comentada? Sim, eu citei o nome da matéria, né? A carta possui posicionamento, opinião do leitor em relação ao fato ou matéria comentada? Sim, eu dei a minha opinião sobre a matéria que eu li. A carta possui dados de identificação do leitor, como cidade e a sigla do estado em que foi escrita, nome completo de quem escreveu? Sim, no final da carta eu coloquei meu nome, minha cidade e meu estado. As informações da carta aparecem de forma direta, sem rodeios, de maneira que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor? Sim, né? Eu não fiquei escrevendo um monte de coisas aleatórias, eu fui objetiva, fui direto ao assunto. Elogiei logo a matéria que eu gostei de ler, né? A crítica ou a opinião apresentada são feitas de forma respeitosa? Sim, né? Houve muito respeito na escrita da carta. O texto está escrito em primeira pessoa? Sim, né? Está escrito em primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? O eu, né? Então, eu falo sempre de acordo comigo. Então, falo eu li, eu gostei, né? O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou jornal possam se interessar por ela? Sim, né? Por quê? Porque eu fui objetiva, eu fiz um elogio pautado em um argumento, né? Eu argumentei o meu elogio, disse que acho importante esse tipo de matéria ambiental para que conscientize as pessoas, né? O texto escrito está de forma que possa circular nessa revista ou jornal, considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas? Sim, pode sim, né? A minha linguagem utilizada foi uma linguagem formal, eu não utilizei gírias, falei de maneira clara, né? O texto está escrito de forma que a ortografia esteja correta? Sim, não escrevi palavras com a ortografia errada, né? Por isso que é importante, crianças, quando tem dúvida de alguma escrita, consulte o dicionário para não escrever errado, tá bom? A carta está endereçada para quem deve ler? Sim, para a BBC News, né? A carta possui uma despedida no término ou uma maneira própria de encerrar? Sim, possui uma maneira própria de encerrar e também uma despedida com um abraço, certo? Bom, crianças, então aqui, né, ficou tudo sim na minha carta. Vejam aí a cartinha de vocês, se vocês colocaram esses critérios. Se não colocaram, é interessante o quê? Que vocês revejam a carta de vocês e, de repente, refaça, tá bom? Bom, crianças, então eu tô ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, só enviar para a professora, tá bom? Um abraço.